Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon, mais uma oportunidade do projeto Palestras Curtas. Estamos em maio, o tema hoje é Ressurreição e Reencarnação, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, com o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, com relação ao primeiro aspecto, que é a ressurreição, nós vamos encontrar o dicionário nos auxiliando. Tornar a aparecer, nascer novamente. Algumas crenças reconhecem a ressurreição da carne, dando a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que causa má impressão e medos. A ciência, porém, demonstra a impossibilidade material desse fato, pois os elementos constitutivos do corpo físico foram dispersos, reabsorvidos no laboratório da natureza. E a doutrina espírita nos informa, abre aspas, ao se esgotar a energia vital por envelhecimento ou doença, o corpo morre e são desatados os laços perispirituais que uniam um conjunto. Quem desata esses laços são os construtores da vida, porque esses laços e esse conjunto não tem mais possibilidade de dar suporte ao espírito para que esse espírito continue animando o corpo físico. Então dá-se início quase que imediato à decomposição orgânica. E a medicina hoje nos fala o que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 5.4, o esgotamento dos órgãos. Então nós encontramos que as células, por falta de oxigênio, começam a apresentar evidências de lesões, apresentam tumefação pela liberação de cálcio, que é responsável pela sentença de morte das mesmas células. Então acontece a morte natural. Os judeus também acreditavam na ressurreição, a volta do corpo que já estava morto à vida, porque eles tinham vagas e incompletas noções acerca do espírito e sua ligação com o corpo físico. Aceitavam que o homem podia reviver, mas eles não sabiam de que maneira isso acontecia. Então Jesus, mais judiciosamente, vai chamar de reencarnação. É o segundo aspecto do nosso tema. A crença na reencarnação apresenta-se sob diversas formas e com palavras diferentes nos vários períodos da história da humanidade. Nas tradições egípcias de 3000 a.C., encontramos a informação de que antes de nascer, a criança já tinha vivido e que a morte não era o fim. Em 1320 a.C., a reencarnação era apresentada com uma clareza surpreendente, chegando a dizer que o homem volta à vida várias vezes, mas não consegue recordar-se das existências anteriores. Com os hebreus, nós encontramos na Bíblia várias passagens que sugerem eventos de reencarnação. No Velho Testamento, Jó afirmava que quando o homem está morto, vive sempre. E dizia com segurança: acabados os dias da minha existência terrena, esperarei
no plano espiritual, porquanto a minha vida física voltarei novamente. O Novo Testamento é riquíssimo em elementos que tratam das vidas sucessivas, desde o diálogo de Jesus com o senador judeu Nicodemos, até o esclarecimento do Rabi aos seus discípulos no que diz respeito à reencarnação de Elias, como João o Batista. Então, os vocábulos usados para apresentar o significado de encarnar novamente foram diferentes segundo a época e os próprios pesquisadores. Surgiram palavras como ressurreição, metempsicose, palingenesia, metensarcose e tantas outras. Allan Kardec, o ínclito codificador da veneranda doutrina espírita, usou o vocábulo reencarnação em 1857. E no ano seguinte já aparecia no dicionário inglês Shorter Oxford com o significado atualmente conhecido. A partir daí, 1858, a palavra reencarnação, com a divulgação do Espiritismo, se popularizou no Ocidente. E hoje as evidências são importantíssimas. Investigações a respeito desse tema acontecem em vários países e os resultados vêm apresentando provas robustas, apontando sempre para essa direção. Porque os pesquisadores adotam métodos científicos de análise e deixam seguidamente uma gama expressiva de casos de reencarnação. Terapeutas diversos utilizam técnicas capazes de perscrutar o psiquismo de profundidade de seus pacientes, na intenção de descobrirem as origens de suas distonias mentais. É comum, por exemplo, encontrarmos no passado as causas de nossas fobias, traumas, tendências, comportamentos fora da realidade. Quantas aversões ou simpatias sentidas espontaneamente entre pessoas de nossas relações, nós não conseguimos explicá-las numa linha lógica de raciocínio sem a hipótese reencarnacionista. Exemplo, como surgem crianças extremamente precoces nas várias áreas do conhecimento e das artes, onde elas foram buscar esse acervo em comum para sua pouca idade. Como entender os graves problemas orgânicos em crianças, sem uma justiça amparada pelas ações negativas delas próprias, num passado nebuloso? Sem o amparo das reencarnações, como ficaria a justiça divina? Como explicar a ausência de afinidades, as antipatias, as maldades entre pessoas que integram a mesma família? Como afastar-se da afeição carnal, do egoísmo, das paixões inferiores, do rancor, da vingança, do ódio? Como abandonar os laços de interesse e de satisfação de ambições? A doutrina espírita instrui sobre a continuidade da vida na carne. Nós vamos encontrar em 1962 o médico e pesquisador de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson. Ele viajou ao Oriente levando um projeto de pesquisa considerado à sua época um autêntico absurdo, uma verdadeira insensatez sob o ponto de vista do pensamento científico vigente. Ele ia investigar supostos casos de reencarnação. 1962. E hoje,
passam de mais de 3.000 casos comprovados, pesquisados, aceitos. A partir daí, muitas ideias sofreram profundas mudanças, principalmente na ciência, na tecnologia. Muitos e novos paradigmas começaram a surgir, encarando de frente a nossa realidade oculta. Então, os sistemas antes considerados insolúveis e irrefutáveis começaram a tornar-se discutíveis. As evidências que apoiam a crença na reencarnação são numerosíssimas, são fatos que demandaram pesquisas trabalhosas, pacientes, exigindo análise severa, criteriosa, sem preconceito. Nós temos muitos livros. Dr. Brian Weiss, livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Dr. Fielding Hall, o livro A Alma das Pessoas, conta o caso dos gêmeos nascidos na Birmânia em 1886. O Dr. Banerjee, com milhares de casos. Tudo isso nós vamos ver como oportuno acrescentar que a doutrina espírita tem seus aspectos estruturais consolidados em conceitos como pré-existência, sobrevivência, reencarnações, imortalidade, comunicabilidade, responsabilidade e, obviamente, a existência de Deus. Os instrutores da codificação deixaram bem claro, e Kardec enfatizou esse aspecto, que a obra doutrinária reservava espaços para acolher futuras contribuições da ciência, preservando sua característica de sistema filosófico evolutivo. Então, antes do final do século XIX, o jovem Dr. Freud teve a sua atenção solicitada para a dramática importância do inconsciente, declarando que tinha a impressão de haver abordado um dos grandes segredos da natureza. Não parece correto caracterizar como inconsciente uma área lúcida incomparavelmente mais ampla e mais bem informada, segundo ele, somente porque localizada em dimensão mental que escapa aos sensores da consciência de vigília. Porque, segundo ele, aí estão posicionados os arquivos das existências anteriores em sua imensa potencialidade. Então, nós retornamos àquela frase do sublime Galileu: é necessário nascer de novo. Porque ele deixa dito: nenhum espírito terá possibilidades para vislumbrar o reino do amor e da fraternidade se negar a manifestações no mundo físico, porque ele precisa receber novas experiências, novas oportunidades, visando o necessário aperfeiçoamento moral e a consequente evolução espiritual. Que fiquemos na paz do sublime Galileu. Agradecemos a oportunidade. Até breve.